Ser reservado é optar não expor, mas decidir ser discreto. No mundo de tanta exposição, onde todos querem falar o que pensam, muitas vezes a gente está deixando o diabo desempregado. Porque quando o diabo chega para fazer o trabalho dele, nós já fizemos. Nós já nos destruímos, nós já nos arrebentamos, porque não sabemos calar a nossa boca. Hoje eu coloquei uma postagem na internet. Essa postagem veio desta palavra sobre 5 coisas que você não deve contar para ninguém. Você não deve nunca dizer para ninguém quanto você ganha. Nunca. Nunca, nem por emoção, nunca. Eu entrei no emprego, vou ganhar. Não, nunca diga. Você nunca deve contar para ninguém os seus sonhos. Nunca. Mas não é por medo de inveja. Porque quando você conta para alguém, você tem a obrigação de prestar conta do que vai fazer. Deus te fez para ser livre. E toda vez que você conta a sua vida para alguém, você é obrigado a ficar dando satisfação, porque a pessoa vai perguntar: e aí, aquele sonho que você me disse? E muitas vezes você pode mudar de ideia, Deus pode fazer outra coisa. Mas se você fica fazendo reportagem da sua vida o tempo todo, você fica preso a prestar relatórios constantemente. Você nunca deve contar o próximo passo. Tá para comprar carro? Fica na sua, não compra. Não conta. Não conta. E vou dar uma dica para você. Suas conquistas devem ser compartilhadas com as pessoas que você ama. Quando você trocar de casa, não posta na internet. Quando você comprar um carro novo e colocar aquele laço em cima do carro, não posta na internet. Tem coisas que não tem necessidade alguma. Porque a maioria das pessoas que estão na sua rede social, ditas como amigos, eles não são seus amigos. E por mais que alguns coloquem corações lá, nem todos te amam de verdade. Você tem que ser discreto. Você tem que ser discreto com relação aos seus relacionamentos profissionais. Mudou de emprego, fica de boa. Relacionamento amoroso, o que acontece no seu casamento. Você vê hoje problemas sérios de casamento porque a filha conta tudo para a mãe. Os problemas são tratados de forma coletiva, não há discrição no casal, não há intimidade, tudo é coletivo. Você percebe uma série de problemas porque a gente é boca aberta, a gente fala demais. E infelizmente, tem muitos problemas que poderiam ser resolvidos na nossa vida se nós fôssemos discretos. A gente tem aparecido muito, irmãos, e não há nenhum problema de aparecer quando o meu aparecimento aponta para Cristo. Eu tenho uma regrinha na minha vida. A minha regra é a seguinte: fale pouco de si, fale nada dos outros e fale muito de Cristo. Existe uma bênção em ser reservado. Gente, não é engolir a seco a dor, não é morrer entalado por não contar para ninguém, mas é entender que algumas batalhas eu venço em silêncio. Algumas batalhas são espirituais, e por mais que eu fale, exploda, eu só vou prejudicar o processo. Eu só vou. Gente, o Deus encarnado, Ele é humilde. O Deus encarnado é de nos tirar o fôlego com tamanha pureza. E como Jesus não dramatiza, mesmo sendo pesado pelo sol do meio-dia, mesmo na agonia da cruz, Jesus, Ele tem uma presença que nos ensina a dizer o seguinte: não chame atenção para você. Se for para chamar atenção, aponta para Cristo. Se for para fazer algum grito, grite por Ele. Se for para fazer algum barraco, que seja para que o nome do Senhor seja glorificado. Não se preocupe com a sua vida. Em Mateus 6 ele deixa muito claro: não se preocupe com a sua vida. Então eu quero dizer a você, ser reservado é uma bênção. Ser reservado é o que nós precisamos. Precisamos aprender a colocar limites. E os que conseguem dominar a arte de se calar são abençoados. Os que conseguem dominar a arte de não expor tudo o que acontece dentro de si sempre chegam mais longe. Observe, faladores sempre são os mais odiados. Faladores sempre são os mais rejeitados, porque ninguém gosta de quem fala demais.
Quem fala demais sofre. Tem gente que simplesmente não consegue calar a boca. Então entenda que muitas vezes a nossa indiscrição tem destruído a nossa vida. Alguns podem achar que esse não é um assunto espiritual, mas é. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Provérbios 10, 19, Salomão diz que quando são muitas as palavras, quem está presente? Quem está presente? O pecado. Quando são muitas as palavras, o pecado está presente. Mas quem controla a língua é sensato. No falar, na carência de falar, na carência nós pecamos. E a Bíblia diz que há tempo para falar, em Eclesiastes 3:7, e há tempo para ficar calado. Há tempo para não falar nada. Há tempo de entrar calado e sair mudo. Mas nós precisamos entender que não precisamos falar o tempo todo, brilhar o tempo todo, ter opinião sobre tudo. Não precisamos ocupar os primeiros lugares. Algumas vezes é importante entrar e não ser notado e deixar que nos notem. É o que Jesus está falando. Aqueles que buscam a honra de sentar nas primeiras fileiras vão passar vergonha, porque vai chegar alguém mais importante e vai dizer: dá licença, vai um pouquinho mais para trás que eu vou pôr outro aqui no seu lugar. Isso é importante, irmãos, porque alguns estão destruídos emocionalmente, destruídos espiritualmente, porque nós não aprendemos a ser discretos e reservados. A gente não aprendeu a conter o que acontece dentro de nós. O assunto é tão sério que em Provérbios capítulo 16, versículo 32, Salomão diz que maior é aquele que domina o seu espírito. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. A capacidade de se calar. A capacidade de dizer: eu não vou expor o que acontece dentro de mim. Eu vou aprender a ser discreto. Essa palavra não é para você deixar de ser você. Essa palavra não é contra o seu temperamento. Essa palavra é simplesmente para você entender que há batalhas que se ganham em silêncio, que há batalhas que se ganham calado, que há momentos que nós precisamos deixar Deus agir, que nós precisamos sair de cena e dizer: vai lá, Espírito Santo, ganha essa guerra por mim. Vai lá, Espírito Santo, fala por mim. Vai lá, Deus, me representa. Eu vou deixar o volante da minha vida nas tuas mãos. Vai lá, vai lá. E algumas vezes nós temos que gritar como o Salmo 41:3: ó Senhor, controla a minha boca. Coloca um guarda onde, gente? Onde? A minha boca, e vigia a porta dos meus lábios. Nós possamos aprender a falar. Está triste? Não fala nada, porque quando você está triste você vai querer desistir. Está feliz? Não promete nada. Quando você está feliz você vai prometer tudo, vai querer emprestar dinheiro para todo mundo, vai querer fazer favor para todo mundo. Quando você está feliz, cala a boca. Quando você está triste, não fala nada, você vai querer desistir. E quando você está com raiva, não fala nada, porque você vai magoar meio mundo. Discreto, silêncio, calma. E eu quero te dar algumas dicas baseadas na Bíblia, dos momentos mais cruciais, quando você deve realmente ser discreto e ser reservado. Muita gente vai dizer para você: se posicione, apareça, brilhe. Mas para conversas importantes, para reuniões importantes, para lugares de decisão, só reservados e discretos são chamados. E palavras que dizemos, não porque amamos o outro, mas porque amamos a nós mesmos, são palavras que não devem ser proferidas. Quando a gente quer falar de um assunto que nos interessa, mas o preço desse meu interesse é humilhar alguém, é matar alguém, é difamar alguém, são conversas que não nos interessam. Quando forem assuntos que fortaleçam o seu ego ao preço de destruir outros, caia fora. Isso é pecado, porque falamos de coisas arrogantes. Olha o que Pedro diz em 2 Pedro 2,18. O apóstolo Pedro vai dizer: pois eles, com palavras de vaidosa arrogância e provocando os desejos libertinos da carne, seduzem os que estão quase conseguindo fugir daqueles que vivem no erro.
O que Pedro está falando? Pare de ser um falador. Pare de querer ganhar confete em cima da desgraça dos outros. Pare de querer ser popular fazendo fofoca. Pare de querer ser uma pessoa falada, falando da desgraça dos outros. Seja discreto. Se afaste. Se afaste de rodinhas escarnecedores. Se afaste de gente que brinca com todo mundo, mas não aceita brincadeira. Se afaste. Porque isso atrai demônios. Isso atrai destruição. E lugares de honra não são para pessoas indiscretas. Lugares de honra não são para pessoas que expõem tudo. Lugares de honra, a cruz que traz a vitória, é para homens e mulheres que aprenderam onde tratar as suas dores e onde tratar as suas melancolias. Que Deus nos dê um espírito reservado. Que Deus nos dê um espírito discreto. Que Deus nos ensine a proteger nossas feridas de quem não tem remédio. Que Deus nos ensine a não sermos faladores. Quando é que eu tenho que ser discreto e reservado? Quando a minha palavra é palavra de desavença. Quando eu tenho um problema familiar, e ao invés de pôr panos quentes, a minha fala inflama. A minha fala joga um contra o outro. A minha opinião, ao invés de unir a família, eu trago uma ruptura ainda maior. Eu ligo para um, eu mando mensagem para outro, eu faço telefone sem fio, eu fico dizendo, eu vou te contar o que ele me falou, mas você não diga que eu te disse, hein? Só que dentro da nossa alma há um sabor maravilhoso, porque eu já montei a cama onde os meus irmãos vão brigar, onde a minha família vai brigar, e está lotado de gente que adora a Deus na igreja e é um capeta em casa, que vive de beijinho e abraço com todo mundo, mas nos bastidores é a capetolândia em pessoa. Se as suas palavras forem palavras de desavença, se as suas palavras forem palavras de combustível, se você tem ateado fogo no relacionamento, se você tem sido uma pessoa que tem causado pânico, olha o que Provérbios diz em capítulo 26, versículo 20. Sem lenha, o que acontece com a fogueira? Sem lenha a fogueira se apaga. E sem o caluniador, morre o quê? A contenda. Seja discreto. Nem tudo que te perguntarem você precisa responder. Tem pessoas te usando, tonto. Tem pessoas apenas querendo que você coloque na sua boca o que elas querem dizer e não tem coragem. Tem pessoas colocando você em situações enrascadas só para você colocar palavras de destruição. Há palavras que tornam a crise muito maior. Há palavras que tornam o estrago muito maior, porque a boca tem poder. Foi pela palavra que Deus trouxe tudo à existência. Foi pela palavra que Ezequiel trouxe vida ao vale de ossos secos. E é pela palavra que você constrói uma casa saudável. E é pela palavra que você destrói. Então quando você não tiver nada para dizer e só sobrar combustível e desavença, seja discreto, seja reservado. Tenha a capacidade de dizer para a pessoa, esse assunto não me interessa, esse assunto não me diz respeito, eu prefiro me manter em silêncio. Mas o que você pensa sobre isso? Me dá a sua opinião. Eu não tenho opinião formada. Aprenda a ser discreto e reservado. Você não precisa falar sobre tudo. Você não precisa dar opinião sobre tudo. Você não precisa se posicionar sobre tudo. Você não precisa ficar do lado de um e contra o outro. Mas vamos chamar de frouxo, pastor. Se a sua palavra não é edificação, fique quieto. Deus te chamou para salgar, para ser luz e não para destruir. Seja discreto e reservado. O terceiro, quando você não tiver a verdade. A mentira é a maior arma do diabo. A mentira é a maior arma de Satanás. Milhares de pessoas vão para o inferno por conta da desgraça da mentira, porque a mentira tem fome de novas mentiras. A mentira cava um abismo, e logo tem outro abismo, e logo tem outro abismo. E a mentira, ela tira os seus olhos do futuro para você olhar para trás. Porque todo mentiroso tem que dizer tem que lembrar do que disse ontem, porque ele sabe que a farsa acaba quando ele esquecer da mentira. Quando ele esquecer do que disse, acabou tudo. Então o mentiroso nunca olha para frente. O mentiroso sempre tem que lembrar os últimos enroscos, porque ele precisa manter vivos os enroscos. E quando a vida te propor mentiras,
Mentir, toda mentira é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Nosso Deus é luz. Quando nós enganamos, simulamos, inventamos, aumentamos, fantasiamos, fique quieto. Não precisa transformar algo maior do que é. Dê o peso certo às coisas, dê o peso certo às batalhas. Não seja um Nelson Rubens da vida, eu aumento, mas não invento. Seja honesto, seja verdadeiro, porque a mentira uma hora ou outra virá à tona. O diabo não te ama. Satanás sempre vai oferecer um lugar de proteção diante de uma mentira, mas o final da mentira é o vexame e a vergonha. Não minta. Tem gente que não está pronto para ouvir as verdades que você quer vomitar, e você vai ter que ter muita discrição, muita reserva para esperar o momento certo para tratar das coisas certas. Eu nunca esqueço de um amigo que queria pedir aumento para o chefe, e eu disse para ele: não é a hora, não é a hora, não é a hora. A mulher do chefe estava com câncer, a empresa estava passando por recessão, só que ele achava que melhorava, que era bom. Eu disse para ele: não é a hora. Eu digo para você, você tem todo o direito de pedir aumento. Eu reconheço que você tem trabalhado muito, você é um profissional maravilhoso, mas não é a hora de pedir aumento, porque ele não vai ter a leitura correta sobre o seu mérito. Ele está com um problema em casa e a empresa não vai bem das pernas. Não é a hora. O que ele fez? Ele foi ter uma conversa difícil com quem não estava pronto para entender ele. Por mais que ele tivesse argumentos, o chefe não entendeu, ele foi mandado embora. Porque para o chefe foi uma ofensa. Você tem que ser discreto, inteligente e reservado para entender que tem assuntos, que tem momentos certos para serem tratados. Não é porque você está com vontade de falar que você vai falar. Não é porque você está nervoso que você tem o direito de expor tudo. E não é porque você tem muita razão que você pode vomitar de qualquer jeito o que você quer falar. Seja discreto. Fale pouco, fale baixo e fale devagar. Fala comigo. Fale pouco, fale baixo e fale devagar. Fala para o seu vizinho: fale pouco, fale baixo e fale devagar. É assim que você ganha uma conversa. É assim. Quer uma outra dica? Quem fala primeiro sempre perde. Quando você fala primeiro, você sempre perde. Quem ganha a conversa? Pode esquecer, pode acreditar. Quem fala por último. Porque quando você fala por último, você já tem todas as informações. Você já sabe fazer a leitura. O que o ansioso faz? O ansioso, ele é o primeiro a levantar. Quem quer falar? Eu. Ele sempre vai passar vergonha, porque verão ideias melhores do que a dele, usando a própria ideia dele. Quem fala por último, quem fala primeiro sempre perde. Fala comigo, eu preciso ser reservado. Eu preciso ser discreto. Conselho é você. A sua casa é o seu abrigo. A sua casa é o lugar que você se refaz depois de um dia de luta. Não abra a sua casa para desconhecidos. Não abra a sua casa para pessoas que você não sabe de onde vem, que não tem trajetória. Não use a sua casa para evangelizar ninguém. Quer evangelizar? Evangeliza na igreja. Evangeliza no metrô, no ônibus. Dentro de casa não. Minha casa não é igreja. Minha casa é minha casa. Minha casa não é lugar de fazer cortesia. Minha casa é o lugar de eu me repor e descansar para enfrentar a batalha. Sua casa é a sua casa. E amigo de amigo não é amigo. Seja reservado. Tenha tempo para você. Tenha tempo para a sua família. Seja reservado. Para de carregar turma. Para de carregar gente junto com você. Aprenda a ter solitude. Aprenda a ter um espaço. Aprenda a entender que tem momentos que você tem que ter 12 ao seu lado. Tem momentos que você tem que ter os 3 mais próximos ao seu lado. E tem momentos que você tem que ficar sozinho. Aprenda a ser reservado e discreto. Que o Senhor te freie hoje. Que o Senhor me freie hoje. Feche os seus olhos.